O que Donald Trump, quando se tornar presidente dos Estados Unidos, vai fazer com a China de Xi Jinping? Mas, Jean, Donald Trump vai ser eleito? O cenário mostra que sim, não adianta torcer contra. Eu sei que muitos de vocês não queriam Donald Trump na presidência dos Estados Unidos por conta da influência que ele vai realizar na política da América do Sul. Mas, porém, entretanto, o cenário mostra que ele vai vencer, principalmente depois do atentado que ele sofreu nos Estados Unidos. O efeito Adélio vai chegar na política dos Estados Unidos e, obviamente, as pessoas vão compadecer e vão votar no Donald Trump. O cenário que já estava favorável para ele ficou ainda mais favorável pós esse atentado e ele vai se tornar presidente dos Estados Unidos. E quais serão as suas ações contra a China? Porque o alvo de Donald Trump é a China. Diferente de Joe Biden dos democratas, que o foco é a Rússia. Joe Biden é um governo muito mais bélico, como todos os democratas, que estão muito casados com a indústria armamentista. Jean, mas os democratas não são de esquerda, gente. Se você acredita nisso, as suas fontes gostam de propagar fake news. Os democratas, eles atuam de forma muito mais feroz no âmbito bélico do que propriamente os republicanos. Lembro você que as guerras que os Estados Unidos participaram pós-Segunda Guerra Mundial, a sua grande maioria, o presidente era democrata. Pode ser que nas questões da sociedade os democratas sejam um pouco mais progressistas, mais abertos e os republicanos mais conservadores. Mas no âmbito econômico e geopolítico, gente, né, os democratas não tem nada a ver com esquerda, hein? Pelo amor de Deus, tá? E quando Donald Trump se tornar presidente dos Estados Unidos, ele vai ter um viés muito mais econômico, muito mais para a economia interna dos Estados Unidos, para fortalecer a classe média, para gerar emprego para um Estados Unidos mais forte economicamente. O foco do primeiro governo de Donald Trump foi o foco econômico. Por isso que a China é o principal inimigo, porque a disputa Estados Unidos e China é no âmbito econômico, diferente que Estados Unidos e Rússia, que é no campo bélico. E aí Trump, lá no seu primeiro governo, realizou várias ações contra o crescimento econômico chinês. Ele dizia que a China só é a China por conta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito dependente dos produtos chineses. E aí ele criou várias formas de barrar essa dependência econômica que os Estados Unidos têm frente à China. Conseguiu na sua totalidade? Claro que não, claro que não. E nesse governo, possivelmente ele dê andamento a essas ações e intensifique essas ações, tá? Então o que eu fiz? Eu vou pontuar aqui as ações que Trump vai fazer contra a China. Como eu consegui fazer esse cenário pegando o que ele fez antes e aquilo que ele está falando nos seus comícios, a sua promessa de governo. E o primeiro ponto que eu trago aqui é o aumento das tarifas e sanções. Isso é importantíssimo, tá? Para fortalecer a economia interna estadunidense. Aquela ideia do American First. Olha o que ele fala aqui, ó. Trump sugeriu que as empresas americanas que terceirizaram a produção para a China deveriam ser sujeitas a tarifas, multas e punições. Ele acredita que penalizar as empresas que transferem empregos para o exterior ajudará a trazer de volta a manufatura e fortalecer a economia americana. Essa fonte é de um jornal chinês. Cara, o Trump, ele é contrário à nova divisão internacional do trabalho.
A globalização. Os países da Ásia fornecem mão de obra, mercado consumidor, ausência de leis sindicais, ausência de questões ambientais. Então é como se fosse a terra da mãe Joana. Então a Nike, que produzia nos Estados Unidos, começa a terceirizar sua produção nesses países. Então o emprego fica no Vietnã, o emprego fica no Laos, o emprego fica na China. Menos hoje, tá? Menos. Mas nos outros países ali da Indochina, você tem ali várias empresas estadunidenses que produzem os seus produtos. E nos Estados Unidos só fica a parte financeira, a parte de design, a parte de marketing. Ele quer acabar com isso, ele quer transferir a linha de produção para os Estados Unidos para fortalecer de novo a manufatura estadunidense. Isso aqui é um fato que vai se concretizar, com certeza. Ele vai pressionar essas empresas para transferir pelo menos uma parte para os Estados Unidos. Aí a pergunta é o seguinte: será que vai ter mão de obra nos Estados Unidos para costurar bola, né? Para costurar tênis, para montar equipamento eletrônico? Os Estados Unidos já terceirizou essa produção ali no México, nas indústrias de manufatura, as maquiladoras que saíram dos Estados Unidos e se implantaram na fronteira entre Estados Unidos e México, para tentar segurar o mexicano no México para que ele não vá para os Estados Unidos à procura de emprego. Então tem vários pontos de interrogação. Ele é contrário à imigração, e geralmente quem desempenha esses trabalhos manuais, sem muita qualificação, são os imigrantes. Outro ponto aqui que ele bate na tecla: a repatriação de produção. Trump enfatizou a necessidade de trazer de volta as fábricas de cadeias de suprimento para os Estados Unidos, garantindo que a América domine o futuro econômico mundial e não a China. Isso inclui medidas para encorajar a repatriação de produção e investimento em infraestrutura doméstica. De novo, ele bate nessa tecla da nova industrialização dos Estados Unidos. Então, trazer de volta essas fábricas que produzem aí todo o processo de suprimentos para outras indústrias. Seria aí a indústria de base, que vai sustentar indústrias de bens de produção duráveis e não duráveis. Aí nós temos, reforço a independência econômica dos Estados Unidos, America First. Uma das estratégias centrais de Trump é fortalecer a independência econômica dos Estados Unidos, diminuindo a dependência de produtos chineses, né? É aquilo que eu gosto de brincar com os brasileiros. Os brasileiros vão até a Disney, compram um Mickey lá na Disney, vêm felizes para o Brasil com o Mickey, e quando chegam aqui no Brasil, eles abrem a caixa e está escrito Made in China, ou Made in Bangladesh, ou Made in Laos. Nada é produzido nos Estados Unidos. Então, desde bens de produção não duráveis, essas quinquilharias, até produtos de alta tecnologia, tem uma ramificação na China. E isso deixa os Estados Unidos preso aos chineses, principalmente no que tange aos microchips utilizados aí na indústria automobilística, na indústria bélica, na indústria aeronáutica, na indústria aeroespacial. A gente está falando aqui do quê? De alta tecnologia. Ah, mas tem Taiwan. Tem Taiwan que produz demais, mas a gente nem sabe o que pode acontecer com Taiwan, porque a China sempre reivindica essas posses territoriais. E fora, será que Taiwan conseguirá manter essa produção em larga escala e fornecer sempre para os Estados Unidos? Olha um ponto aqui, ele argumenta que Biden estaria fazendo concessão à China e promete adotar uma postura mais agressiva para proteger os interesses estadunidenses. Aquilo que eu falei para vocês, o foco de Joe Biden é a indústria bélica, é a guerra na Ucrânia, a guerra contra Vladimir Putin. Ele sempre enfatiza que Putin é o verdadeiro inimigo dos Estados Unidos. Em nenhum momento ele levanta bandeira contra Xi Jinping.
As questões econômicas, eles deixaram de lado os democratas e o foco ficou nesses conflitos, Oriente Médio, a própria relação com Taiwan, Coreia do Norte e Rússia. Vamos lá, continuando a análise. Revisão e expansão das sanções tecnológicas. Então, Trump pode continuar a expandir sanções tecnológicas impostas durante seu primeiro mandato, bloqueando transações de tecnologia com a China para o intercâmbio China-Estados Unidos que possam ameaçar a segurança nacional, principalmente o TikTok. Então, essa questão de barrar o TikTok nos Estados Unidos vem desde o governo Trump. Trump deu início, não, temos que bloquear o uso do TikTok nos Estados Unidos. O TikTok tem que ser vendido para uma empresa americana para poder atuar nos Estados Unidos, porque está roubando informações, a questão dos satélites chineses, tá? Então sempre levanta alguma bandeira que a China está utilizando tecnologia para espionar os Estados Unidos. Outro ponto, isso pode incluir restrições adicionais em exportação de semicondutores e de outras tecnologias críticas. Tá? Então, os Estados Unidos quer investir, quer trazer novos parceiros a fim de diminuir essa dependência tecnológica, além de financeira, em relação aos chineses. Revisão da participação em organizações internacionais. Isso é com certeza, né, Tratado de Paris em relação ao aquecimento global, né, a questão da OMS. Cara, tem muitos pontos que o Trump revogou no seu governo, que Joe Biden bateu o pé e colocou os Estados Unidos de novo no centro das discussões geopolíticas e com certeza Trump vai dar passos atrás. Trump criticou a decisão da administração de Biden para reingressar na Organização Mundial da Saúde, a OMS, que ele considera pró-China. Aquela questão do vírus chinês, aquela questão lá do coronavírus, que a China criou esse vírus em laboratório e soltou no mundo. Cara, aquilo que ele falava no seu governo abertamente. Ele pode tomar medidas para reduzir ainda mais a influência da China em organizações internacionais e reforçar a independência dos Estados Unidos em questões globais de saúde e comércio. O que ele quer dizer aqui? Que os Estados Unidos ele vai ser protagonista e não essas organizações internacionais. Então, algumas decisões ele não vai pedir autorização, não vai pedir algum alinhamento com essas organizações, ele vai tomar decisão. Então, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde, para Trump isso não existe. American First, os Estados Unidos é a grande potência, é ele que tem que reger o mundo. Isso é fala, né, do trumpismo. Parceria com aliados para conter a China. Então, com certeza, isso é óbvio, Trump vai ampliar a rede de aliados que são contrários à China. Então, se você se posiciona como a China, você é meu parceiro. Por exemplo, como a Argentina de Milei, que já na sua campanha falava mal da China, falava que não ia fazer mais relações econômicas com os chineses e tal, aquela ladainha, a China hoje está com os dois pés na Argentina e a Argentina depende da China, já pegou dinheiro da China, deve para a China, isso aí é balela de campanha, tá? Mas, porém, entretanto, com a vitória de Trump, possivelmente o Milei fale, agora eu posso forçar essa minha narrativa, porque eu tenho um guarda-costa ali, que é os Estados Unidos. Então, países da União Europeia, algum país ali da África, eu acho difícil, mas vai que países do Oriente Médio, principalmente Israel, pode, né, se bandear ali para o lado de Trump e aumentar as suas falas mais pesadas contra os chineses. Trump pode buscar formar uma frente multilateral com aliados para conter a influência econômica da política da China. Isso incluiria a cooperação com países que compartilham interesses semelhantes em restringir o acesso da China a tecnologia avançadas e mercados globais. Cara, tem um ponto aí importante, né?
A Índia faz parte dos BRICS, a Índia tem uma relação amistosa com a China, amistosa. A Índia pode ser que se bandeie para o lado de Trump. Pode ser. Tá? Por quê? A Índia quer esse protagonismo na Ásia, quer rivalizar com a China, quer ser a terceira maior economia do mundo. E se ela está ali, né, no grupo, no bloco que os chineses lideram, ela sai enfraquecida. A Índia, em alguns posicionamentos, é até um pouco contrário àquilo que os BRICS, né, relatam. Por exemplo, aquilo que o Brasil fala, a Índia não reforça. Aquilo que Putin fala, a Índia não reforça. Né? Então, a Índia é um ponto de interrogação aí. Essas ações indicam uma continuidade de possíveis intensificações de políticas econômicas duras contra a China, visando proteger a economia estadunidense e reacertar o domínio dos Estados Unidos no cenário global. E aí, você acha que Trump vai fazer mesmo isso? O que você acha que o Trump vai fazer nesse segundo mandato? Coloque aí nos comentários, deixe a sua opinião, é muito, mas muito importante para nós. E se você quer aprender geopolítica, entender as particularidades desse mundo complexo, e não somente essas questões atuais, e sim questões passadas, como o conflito de Ruanda, a questão de Nagorno-Karabakh, da Chechênia, as questões envolvendo o Mianmar, quem são as Farc, a Rússia. Cara, tem várias aulas falando da Rússia em detalhes, da parte física, da parte humana, da parte política. Entender as eleições nos Estados Unidos, como ocorre. Geopolítica Flix, aqui na descrição tem um link. Cara, menos de R$10 por mês, você vai ter acesso a um conteúdo que vai te transformar. E hoje conhecimento é poder. Numa entrevista de emprego, numa conversa entre amigos, num posicionamento frente a pessoas que conhecem do tema, você tem que ter embasamento. E o Geopolítica Flix vai te oferecer. Se você presta provas também de concursos públicos, cara, aí nem se fala, é Geopolítica, é Atualidades, é Geopolítica Flix, link na descrição. Beleza? Ó, se inscreva! Se inscreva no canal, ajude a gente a chegar a 500 mil seguidores. Valeu, pessoal, tamo junto!